Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. É sempre uma alegria fazer parte do programa Palavra do Pastor e meditar no texto sagrado. Para este programa eu gostaria de ler capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, versículo de número 1, alguns versículos da Palavra de Deus, que diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Baseado nesse tema, nesse texto lido, eu quero usar como tema a exaustão, uma arma poderosa do inimigo. Na verdade, esta parábola do juiz iníquo ilustra verdadeiramente a insistência daquela pobre viúva diante da dureza daquele juiz, daquele senhor que tinha o poder naquela cidade nas suas mãos, que não atendia o seu pedido, que não lhe ajudava a resolver a sua situação. Na verdade, foi uma tática de cansar aquela viúva, de cansar aquela mulher. Vou cansá-la e ela não virá mais aqui trazer incômodo, perturbação para mim. Mas ela insistiu até que conseguiu alcançar a sua vitória. É assim mesmo. Nosso inimigo tem uma tática, a tática da exaustão. Ele tem um objetivo definido: atacar os filhos de Deus. Seu ataque vem, às vezes, gradualmente, às vezes lentamente e às vezes repentinamente. Às vezes não é perceptível o ataque do inimigo, mas é frequente. Ele quer esgotar os filhos de Deus. O que é isso, esgotar? É reduzir um pouco agora, outro pouco depois, outro pouco amanhã, e daqui a pouco não tem mais forças. Ele quer tirar as forças, tirar o ânimo, esgotar o ser humano. Se der certo os seus ataques, não sobra nada. Esgota o amor. E é bíblico. O Senhor Jesus falou em 24 de São Mateus, versículo 12, que o amor de muitos esfriará. Lá em Atos dos Apóstolos 16 e 17, a jovem adivinha, ela tentou esgotar a espiritualidade de Paulo. Quando Paulo aparecia ou passava, ela dizia: esses homens são santos homens de Deus. Na verdade, ela estava elogiando Paulo, para que Paulo olhasse para os elogios e esquecesse do compromisso que ele tinha com Deus. Quando vemos Paulo diante dos tribunais, ali em Atos 24, versículo 26, um dos exemplos é diante do governador Félix. Todos os dias Félix mandava chamar Paulo e tentava tirar dinheiro de Paulo, ouvindo o seu testemunho, mas enquanto ele tentava esgotar os argumentos, o testemunho de Paulo, Paulo pregava a palavra com ousadia, com autoridade,
e quase que leva até esses governadores a se dobrarem para Deus e aceitarem a Jesus como Salvador. Quando olhamos para Juízes, capítulo 16 e versículo 16, nós vemos aquela jovem Dalila esgotando a espiritualidade de Sansão. Esse é um dos dias maus que Paulo falou em Efésios, capítulo 6 e versículo 13. Ele disse, para que possais estar firmes no dia mau. O inimigo esgota o corpo físico, como aconteceu com Jó. Jó ficou doente, ficou fraco, corpo físico ficou muito exausto, esgotado na verdade. O apóstolo São Paulo também, no capítulo 12, versículo 7 da segunda carta aos Coríntios, ele se sentiu fraco e esgotado, esgotando o coração do homem com a inquietude, com a infelicidade, com o desconforto, com a depressão, com o desespero. O inimigo fica vitorioso, mas se nós conseguirmos vencer essa tática da exaustão, somos mais do que vencedor em nome de Jesus. O inimigo tenta esgotar a vida espiritual do cristão. Ele tira, se ele conseguir, a confiança que a pessoa tem em Deus, e ele passa a confiar em si mesmo, no próprio braço da carne. Mas o inimigo, quando esgota a vida espiritual do ser humano, também faz a pessoa pensar que é mais inteligente do que os outros, que é mais importante, e o orgulho chega ao coração. E se ele fizer subitamente, todos vão perceber. Então o método do inimigo é um método gradativo, faz você cair no pecado aos poucos e gradativamente você vai se esgotando espiritualmente até que se esqueça de Deus e vire as costas para Deus. Mas o inimigo também quer esgotar o tempo. Você luta e não vê resultado, se torna infrutífero e sem energia espiritual e sem tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para você mesmo. Esgota a consagração. Veja o segredo de Sansão. Era um homem consagrado, mas quando ele deu ouvido à tentação, ele esqueceu dos mistérios de Deus da sua vida, esqueceu dos segredos de Deus da sua vida e acabou caindo pelas tentações daquela jovem Dalila. Perdeu o poder, perdeu a força e perdeu o testemunho e perdeu o bom comportamento como nazireu de Deus. Não aceite a exaustão, não aceite a canseira, não aceite, tome uma decisão. Hoje mesmo, resista às tentações, seja livre, seja vencedor. Jesus disse em Lucas 10, 19 e 20, e eu vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você pode. Esta pobre viúva do texto que lemos, ela foi persistente e ela foi vencedora e conseguiu alcançar o seu objetivo. Se você persistir, você será vencedor, vencedora, e você conseguirá alcançar o seu objetivo. Creia em Deus, vença a exaustão, a canseira e seja abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar a Deus também por você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que há pessoas ouvindo o nosso programa, cansados, oprimidos, desanimados, que precisam de um toque divino na sua vida. Visita esta casa agora, esta vida, e faça milagre, dando força, coragem e ânimo para prosseguir firme na sua trajetória diária, sendo vencedores em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.